E aí pessoal, tudo bem? Se você chegou agora aqui e não assistiu a primeira parte desse vídeo, vai aparecer para você aqui, ó, como sugestão, tá? Você tem que assistir primeiro para você poder chegar nessa parte aqui, senão você não vai entender. Então vamos lá para a segunda parte do vídeo? Bora! Mas antes, pegou tua Bíblia? Eu vou pegar a minha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Nessa segunda parte do vídeo, como eu falei para vocês, a gente vai responder algumas perguntas. São perguntas que a grande maioria faz, então eu já tenho elas aqui anotadas para trazer as respostas com base na Bíblia. Lembra que eu falei para vocês, né? Nós vimos que na Bíblia fala sobre alma, sobre espírito, né? Em alguns textos isolados, dá a entender que quando a gente morre, sai algo da gente. E a situação que aconteceu ali com o rei Saul e a bruxa? Ela viu de fato, ele viu de fato sair ali o profeta Samuel? O que você acha? Para entender esse texto, vamos fazer uma análise no próprio texto. 1 Samuel capítulo 28. Vamos ler a partir do verso 11 para podermos nós contextualizarmos. Olha o que diz aqui. Então lhe disse a mulher: quem terei que subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Quem era essa necromante? Era uma que consultava os mortos e tal. Logo, ela não tem poder de trazer ninguém à vida e nem tampouco trazer a alma de um santo como esse. Se a pessoa acredita, isso eu estou falando para você que acredita em vida após a morte. Se você acredita na alma que seria imortal, quem era o profeta Samuel? Era um homem de Deus. Será que Deus deu liberdade para que a necromante, consultando os mortos, o qual lá em Levítico, eu li os textos com vocês em Deuteronômio, era a lei não consultar nenhum deles e era punido com morte quem tais coisas fizessem? Não tem como. Ela tem poder de trazer? Agora olha que detalhe interessante. No versículo 13, respondeu-lhe o rei: não temas. Que vês? Perguntou para ela. Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião envolto uma capa. Olha só, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se. Ele estava perguntando, ao que parece, então ela estava escondida numa caverna, estava escuro. E aí ela descreve. E ele, como diz o texto, é claro, queridos, está aqui, ó, entendendo ele que era. Ele não viu. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Outro detalhe interessante, no Antigo Testamento você vai ver que eles não acreditavam que quem morresse com Cristo ou morresse com Deus, Cristo não porque não tinha vindo ainda, né? Mas quem morresse com Deus, homens santos e separados, iam para o céu. Eles não acreditavam nisso, como a maioria dos cristãos acreditam hoje. A prova está aqui, ó. Me faz subir. Ele pediu para que ela subisse. E ela perguntou: quem tu queres que eu suba? Me faz subir o profeta Samuel. A crença dos antigos era que todos que morreram, todos, sejam bons ou sejam maus, aguardavam o dia da vinda do Messias e da ressurreição. Porque isso não é pregado no Novo Testamento, não, sabia? Isso já é do Antigo. Então essa era a crença baseada. Por isso me faz subir. Se fosse segundo a crença de que muitos creem hoje, então a expressão aqui deveria estar dizendo o quê? Me faz descer. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Outra questão que se levanta em torno a esse assunto da morte é a parábola do rico e do Lázaro. O que é uma parábola? Uma parábola, Deus utilizava uma história fictícia, né? Uma ilustração para entendimento melhor. Veja, uma sequência de parábolas. Se você toma como literal a parábola do rico e do Lázaro, então eu tenho que tomar como literal a parábola das ovelhas. Então, só vão ser salvas as ovelhas com um pelinho? Claro que não, né? É parábola, ou seja, é um exemplo que Deus estava utilizando. E por que Jesus utilizou então a parábola do rico e do Lázaro? Aí que vem a grande história. Para os judeus, a pessoa que era bem de vida, era rica, era diretamente abençoada por Deus. E a pessoa que não era, que
que eram os mendigos e tudo mais, que eram a escória da sociedade, eram desprezadas, porque Deus assim os estava castigando. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é uma tremenda de uma idiotice, concorda comigo? O próprio Jesus não pregava sobre riquezas aqui dessa terra, pelo contrário, ele diz para você não acumular riqueza nessa terra. Pastores que pregam sobre teologia da prosperidade. Corre, negada! Então observa, eles acreditavam, os judeus, nessa ideia de quem era rico era abençoado por Deus e quem não era pobre. Aí o que Jesus faz? Conta a parábola do rico e do Lázaro, onde o rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. Riqueza não quer dizer que a pessoa está sendo abençoada por Deus e a pessoa que não é rica está sendo amaldiçoada. Então por isso Jesus utilizou, isso é uma parábola. Se a gente tomar isso como literal, vai abrir uma série de lacunas. Olha só o que diz no verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está conosco, tu e em tormentos. Quer dizer, então, que quem é rico está recebendo as bênçãos agora, e quem é pobre que vai receber depois? Não! Jesus utilizou, queridos, isso daqui justamente para ensinar para os fariseus, os judeus, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece na pessoa quando ela morre? Ela está morta e enterrada, né? Ela não sabe de coisa nenhuma. Os mortos não louvam a Deus, né? O salmista diz isso. Então, como nós somos alma, o que acontece? Nós deixamos de existir. O corpo volta à terra como era e o espírito, que é o fôlego, volta a Deus, que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 9. Perdão, no capítulo 12, verso 7. Já está lá. Não é verdade? Então, logo, reforça que é uma parábola. Outro texto é sobre Jesus na cruz. Esse texto é maravilhoso. Lembra? Está aqui em Lucas, no capítulo 23, no verso 39. Olha só o que diz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, um outro, repreendendo-o, dizendo, não ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui a coisa fica um pouco mais emocionante. Veja bem, Lucas ele era grego. Você sabe que ele não andou com Jesus como Marcos e Mateus, né? Mas ele foi convertido por Paulo, ele escreveu o livro de Lucas, né? Na verdade o Evangelho de Lucas, e ele também escreveu o livro de Atos. É somente Lucas que relata esse diálogo entre Jesus e os ladrões. Você sabia disso? Não. Você observa que Mateus, Marcos e João, eles não relatam isso. Pelo contrário, eles relatam um pouco diferente. Olha só aqui, vamos ler primeiro de Mateus, eu vou ler com vocês Mateus. Mateus aqui no capítulo 27, no verso 44, diz assim, ó, e os mesmos intropérios que lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Se você ler aqui, dá a entender que os dois ladrões estavam xingando Jesus, porque nos textos acima era uma zombaria que vinha dos fariseus, né? Tu não é o filho de Deus, salvou a tantos, desce daí, entendeu? E ele diz aqui que os mesmos, os ladrões também faziam. E Marcos, no capítulo 15, o versículo 32, desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Veja que só Lucas que fala dessa conversa. Então tu quer dizer que Lucas está errado? Longe de mim. Eu creio que Lucas é um homem de Deus que também foi. Só que diferente dos três evangelhos que viram, que andaram com Jesus, Mateus, Marcos e João andaram com Jesus, ele é uma testemunha que andou com os discípulos e ele fez as suas próprias pesquisas. Agora vamos a uma análise do texto. No original quer dizer assim, traduzindo para a nossa língua. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esse aqui não existe na original. Então vamos colocar a posição na vírgula aí. Ó. Na primeiro exemplo eu vou colocar para você, isso conforme o original, tá? Que diz assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tá sem vírgula. Vamos colocar vírgula. Primeiro exemplo, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Deu a entender que
naquele mesmo dia, o ladrão foi com Jesus, correto? No segundo exemplo, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que quer dizer nesse segundo exemplo? Em verdade de verdade, eu te digo hoje, eu estou te dizendo uma verdade hoje, você estarás comigo no paraíso. Que o verbo está no futuro, estarás, né? Dá mais certo entender que esse segundo exemplo é o melhor. Por quê? A crença dos hebreus era o que os santos não iam para o céu. Você vê pelo relato que nós lemos no livro de Samuel, né? Então, eles criam que quem morreu estava aguardando. Você pode estar dizendo assim, mas aí tu tá puxando pro teu lado, a sardinha pro teu lado, tá dizendo que o texto tem um erro ali. Tá bom, veja o que diz aqui em João, capítulo 20. Vamos ver aqui a partir do verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. O que foi que Jesus disse? Não me detenhas ou não me toques, pois ainda não subi a meu Pai. Olha só o que diz aqui, eu quero ler com vocês. Atos no capítulo 1, verso 10, olha o que diz. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Só aqui Jesus está indo para o céu. Então, resumindo, queridos, o ladrão não foi para o céu, para o paraíso, naquele mesmo dia. Lembrando que só Lucas que faz esse relato do diálogo, os outros evangelhos não falam isso. Inclusive, Marcos e Mateus falam que os ladrões que foram crucificados com ele zombaram, Só Lucas que fala que foi um que zombou. Então, quando morremos, segundo Gênesis 3,19, o nosso corpo volta para o pó, que nós somos pó, e o fôlego, que é o espírito, volta para Deus que o deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E Jó também fala isso e outros textos que nós vimos no primeiro vídeo. Se você não viu, volta lá, você tem que ver. Temos um link abaixo do Bíblia Fácil, para você, se você quiser se aprofundar mais, aí você pode acessar Bíblia Fácil, Dr. Rodrigo Silva, tá bom? Pode ser que você abra mais a sua mente, faça pesquisa por você mesmo, você vai ver que a própria Bíblia, eu posso falar, porque eu não peguei um texto, tem pessoas que pegam um texto e dizem, não, porque está na Bíblia. Peraí, é um texto que está na Bíblia, mas é isso que está dizendo? Nós fizemos exegese, nós passeamos e vimos que realmente quem está morto, está morto. Nós temos uma grande promessa, que quando Cristo voltar nos altos dos céus, ele trará aqueles que morreram e foram fiéis com ele até a morte. Lembra que diz em Apocalipse 2, salvo engano 10, se não me engano, que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a gente se vê no próximo vídeo, estou preparando, tá? Te inscreve no canal, ativa o sino de notificação, que ficou algumas lacunas nesse estudo sobre as 2 mortes e as 2 ressurreições. Nós vamos ver isso no estudo sobre o milênio, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!